Irmãos, a semana passada a gente viu, que Deus separou. Ele separou dois homens, que foi o Barnabé e foi o Saulo. Então Deus ele chama, ele separa, ele tem um trabalho especial para cada pessoa. E ele tinha um trabalho especial para o Barnabé e para o Saulo. Eles seriam os primeiros mesmo missionários enviados. Eles seriam aquelas pessoas que a igreja ia colocar a mão na cabeça deles, e eles seriam enviados só para aquilo. Veja, há uma diferença. Os cipriotas e sirineus, quando eles chegaram em Antioquia, eles fizeram um trabalho missionário, mas eles saíram fugidos de Jerusalém. Foi feito assim uma pressão, Deus permitiu que houvesse a perseguição, e aí eles foram e abriram esse trabalho de Antioquia. Agora, eles estavam lá, eles não saíram da cidade. Não era a intenção deles indo de cidade em cidade. Agora o que nós temos é uma separação. Deus ele escolhe Barnabé, Deus ele escolhe Saulo. Tem outras pessoas capacitadas, mas Deus escolheu os dois. E os dois, a igreja vai colocar a mão na cabeça deles, e eles vão sair para pregar o evangelho a toda criatura, ser missionário mesmo. Vão de cidade em cidade, de lugar em lugar, vão abrir novos trabalhos. Então, isso é o que a gente viu na semana passada, É a nova fase que entra o livro de Atos. Até então, o foco era Jerusalém, e depois os helenistas, mais ligados a Jerusalém. Agora, a igreja não está mais, não é que ela não está ligada com Jerusalém, não, há uma comunhão, mas o foco agora é outro, o foco ele é missionário, tá bom? E uma coisa interessante, pode pular mais um, Pode pular dois? Isso, é o papel proeminente do Espírito Santo, O Espírito Santo tem um papel decisivo aqui na chamada dos obreiros. É ele que vai decidir tudo. E nós chegamos nesse ponto a semana passada. Tem muita gente que ele está como missionário, ou mesmo como pastor, ou em algum cargo, que ele não foi chamado por Deus. Isso é um desastre. Você não ter o dom, você não ser chamado, e mesmo assim se atrever, não vai dar certo. É um prejuízo, eu digo que é um prejuízo espiritual, porque a pessoa não vai fazer o trabalho que Deus está mandando, e é um prejuízo financeiro, porque se os irmãos estão apoiando uma pessoa que ela não tem um chamado para missionário, então a coisa fica parada. Por isso, meus irmãos, no capítulo 13 aí, no versículo 2, diz que eles estavam orando, jejuando, servindo a Deus, e aí o Espírito Santo falou. Então quem separou? Quem chamou? Foi o Espírito Santo. E aí no versículo 4 que nós temos, e assim eles foram enviados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo não apenas separa, ele chama, ele separa, ele envia, ele capacita, ele vai agir com os missionários. Do começo ao fim, o papel do Espírito Santo é proeminente, ele é decisivo. Então nós temos aqui esse começo de missões, E aí, meus irmãos, queria que vocês vissem no mapa, eu nem sei, se aí em casa, nós estamos na tela do mapa, tanto aqui quanto aí em casa, pode colocar. Você vai ver que nós temos uma flechinha amarela aí embaixo, É para onde eles estão indo, tá? Mas eles estão saindo de Antioquia, que fica à direita dessa flechinha, você que está vendo em casa, e você que está aqui dentro, Você vai ver, está escrito muito pequeno ali, mas o nome da cidade é Antioquia. Do lado de Antioquia tem uma cidade portuária, que fica à beira-mar, chamado Seleucia, Aqui no versículo 4. E assim, enviados pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia. Então eles saem de Antioquia e descem a Seleucia, que é a cidade portuária. Eles vão fazer o quê? Eles vão pegar um navio, um barco, e eles vão navegar até Salamina, tá? Olha lá,
versículo 4, navegaram para Chipre e chegaram a Salamina. Então, você pode olhar, você perceba aí pelo nosso mapa, que a primeira cidade alcançada pelos missionários é Salamina. É para lá que eles vão, tá? Primeiro eles foram para Chipre, versículo 4, o Espírito Santo então enviou e eles desceram para Chipre. Agora, Chipre está sempre na história do cristianismo. É bom, Chipre, irmãos, é interessante pensar em Chipre, porque o Barnabé, ele se destaca lá no capítulo 5, 6 de Atos, e ele é chamado de Chipre, o varão de Chipre, porque ele era natural de Chipre. E depois, quando a igreja é perseguida no capítulo 8, o capítulo 11 nos lembra que os homens de Chipre, os cristãos de Chipre, junto com os cristãos de Cirene, eles se ajuntam para organizar a igreja de Antioquia. Então, Chipre está na história, o primeiro lugar que as missões alcançam realmente é a ilha de Chipre, tá? Tem um grande ensino aqui para nós, né? Qual é o ensino? A importância de compartilhar o evangelho com os nossos parentes, com as pessoas da nossa casa, as pessoas que nós conhecemos mais próximos, porque esses eram os familiares de Barnabé, tá bom? E então Barnabé está ali que até nesse momento o líder das missões, e você não espere compartilhar o evangelho com o mundo. Eu quero ir pregar para o mundo inteiro. Você nem pregou ainda para os seus tios. Olha que engraçado. Eu quero alcançar, o evangelho tem que alcançar. Calma lá, você já foi lá, teu tio mora na casa do lado, você já compartilhou o evangelho com eles? Então é o que está acontecendo aqui, compartilhando o evangelho com esses parentes. Eu lembro vocês que a ilha de Chipre ainda existe, e é a maior ilha que tem no mar Mediterrâneo, a maior de todas as ilhas é a ilha de Chipre. Por isso essa habitação de 1.300.000 pessoas, é bastante gente, parece pouco, mas para uma ilha é muito grande, não pensa que é pequeno não. E eu estava vendo ontem, né, porque quando eu estava estudando a lição, eu falei assim, eu quero saber como é que está, quantos cristãos ainda tem lá na ilha de Chipre. Por quê? Porque Chipre fica do lado como é o nome do país lá? Deixa eu ver aqui, meus irmãos, estou me esquecendo agora, né? Mas é um país muito muçulmano, sabe? Fazia parte do Império Otomano, até que tomaram a ilha de Chipre, expulsaram muitos cristãos de lá, tiveram que se refugiar para outro lugar, não é? Eu me esqueci o nome do país agora, infelizmente, tá? Mas para vocês verem o seguinte, é Turquia, tá? Nós sabemos, lá na Turquia eles até proibiram os cristãos, já é uma perseguição muito grande aos cristãos. E a ilha de Chipre, ela fica do lado da Turquia. Então, eu pensava que tinha poucos cristãos lá. Mas, são salvos, não são salvos? Olha, eu não sei se são salvos ou não são salvos. Eu só sei o seguinte, eu sei que 94% da população, 94% é quase todo mundo. 94% da população é cristã. É um dos poucos lugares onde, e junto com aquele outro país que foi massacrado pelo islamismo também, que é a Armênia, quase que a totalidade das pessoas professam uma religião cristã. Então, meus irmãos, o evangelho chegou forte lá. O evangelho chegou forte e está lá até hoje. Alguém está falando o nome de Jesus lá há 2000 anos depois. Veja como é importante o trabalho missionário. O trabalho missionário, ele é importante por isso, porque você vai lançar semente, essa semente ela vai brotar. Então, quando os dois chegaram lá,
o que eles encontraram, né? Eles encontraram ali, meus irmãos, pessoas querendo ouvir a palavra de Deus, e encontraram também pessoas resistindo à palavra de Deus. Primeira parada, Salamina. É a primeira cidade, né, que nós falamos que o evangelho de missões chegou. O que eles fizeram em Salamina? Versículo 5. Chegados a Salamina, eles anunciaram a palavra. Olha, eu já expliquei para vocês que tem uma diferença de anunciar, tá, e ensinar. O anúncio aqui é revelar o nome de Jesus. Eles não conheciam o nome de Jesus em Chipre. E eles estão falando quem Jesus é, que Ele é o Salvador. O que Ele fez? Ele morreu na cruz para nos salvar. Então o Evangelho é também uma palavra que leva a pessoa ao arrependimento para a remissão dos pecados. É dizer para a pessoa, você é um pecador, para ela entender que ela é uma pecadora, ela está perdida, condenada ao inferno por causa dos seus pecados. Se morrer, vai mesmo para o inferno, mas Deus, na sua misericórdia, mandou Jesus Cristo morrer no lugar dela, e se ela entrega a vida para Jesus, ela será salva. Então isso é anunciar a palavra. Anunciar a palavra é anunciar o amor de Deus, que é demonstrado na cruz. Então eles chegaram lá, começaram a anunciar a palavra, e aí tem uma pergunta aqui, né? Como é que eu vou começar uma obra missionária? Eu quero começar uma obra missionária. E como é que eu vou começar uma obra missionária? Fala de Jesus. É difícil, né? Chega lá e fala de Cristo. É o que eles estão fazendo. Eles foram lá e eles estão falando de Jesus, tá? Então, meus irmãos, pregar o trabalho é o trabalho da igreja, o evangelho é o trabalho da igreja, né? E é o trabalho dentro da igreja que alimenta todos os outros ministérios, a pregação da palavra. Por isso, o nosso dever é evangelizar. Uma outra coisa interessante aqui no versículo 5, é que eles pregavam a palavra de Deus nas sinagogas, tá? Parece que os cristãos tinham uma ligação muito grande com as sinagogas, principalmente de Jerusalém. Os cristãos frequentavam as sinagogas, frequentavam o templo, e isso, meus irmãos, dificultou a expansão do evangelho, porque o evangelho ficou preso, e o evangelho ele não pode ficar preso, o evangelho tem que ser solto. Aliás, o tema do livro de Atos é desimpedimento. Não entendi. O tema do livro de Atos é que a palavra de Deus, ela anda desimpedida, ela vai vencendo todos os impedimentos. Havia impedimento religioso, rituais. Então, se a igreja fica na sinagoga, se a igreja fica no templo, ela não sairia de lá, porque não ia ter o evangelismo, não ia ter missões. Tanto é que quem fez missões e abriu a igreja de Antioquia foi aqueles irmãos sirineus e os irmãos da ilha de Chipre, os cipriotas. Por isso, o evangelho tem que ser desimpedido. Eles chegaram lá na sinagoga, pregaram a palavra de Deus, eles não vão ser aceitos como sempre não foram, né? E levaram também o João como cooperador. Você vê que eles entraram na sinagoga, eles saíram da sinagoga, ninguém se converteu, pelo menos você não tem ninguém aqui no versículo 5 que se converteu. Como é difícil falar de Jesus para quem acha que já sabe as coisas. É mais difícil, não é verdade? Por isso, o mal que essas seitas fazem é muito grande. Se uma seita vai lá e ensina salvação pelas obras, se a seita vai lá e ensina salvação pelo sábado, meus irmãos, para tirar isso da cabeça, só a misericórdia de Deus, só um eleito de Deus mesmo para escapar de uma coisa dessa, tá? Então, por que Paulo vai lá? Tem uma ordem de Deus, que é o evangelho, primeiro precisa ser pregado para os judeus, e eles cumpriram essa ordem. Essa ordem, meus irmãos, ela é vista no começo, no meio e no fim. Nós vimos no começo que o evangelho foi pregado para os judeus, no meio aqui, capítulo 13, o capítulo 13, daqui mais um capítulo já é o 14, e é o meio certinho do livro de Atos. Então nós estamos no meio do livro de Atos, e o evangelho está sendo pregado primeiro para os judeus. E quando terminar o livro de Atos, no capítulo 28, Paulo chama, quando ele está preso lá em Roma, primeiro os judeus. Então, o que Deus falou cabalmente está sendo cumprido aqui. O evangelho primeiramente para os judeus. Mas, como é que vai escapar dessa verdade?
A verdade é que os judeus rejeitaram Jesus em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, e agora está indo para os confins da terra, eles têm recusado. Um dia Deus vai abrir o olho deles. A palavra de Deus fala sobre isso, mas enquanto esse dia não chegar, eles vão continuar rejeitando a palavra de Deus. Agora, irmãos, os missionários vão se deparar com dois homens em especial. Dois homens missionários vão se deparar com dois homens de Chipre. Um se chama Bar Jesus, o outro é o procônsul Sérgio Paulo. Bar Jesus, bar, essa palavra bar é uma palavra grega ou hebraica que significa filho, tá? Então Bar Jesus é filho de Jesus. É Josué, né? O original é Josué, mas é ilustrativo para nós, né? É ilustrativo. Ele era judeu, vamos ver o que fala dele no versículo 6, que eles atravessaram a ilha até Pafos. Volte um mapa para mim, fazendo um favor, né? Volte o mapa, o Felipe pode voltar. Olha, a ilha está lá, naquela flechinha branca. Saíram de Salamina e foram lá no fim da ilha, Pafos. Eles atravessaram a ilha todinha. Ô pastor, andaram bastante, né? E aí vamos voltar então, né? O Bar Jesus, o que diz aqui no versículo 6? Primeiro, ele era judeu. Segundo, ele era mágico. Terceiro, ele era um falso profeta. É muita coisa aqui. Ele é um judeu, ele é mágico, ele é um falso profeta. Agora, imagine você o perigo espiritual que uma pessoa dessa representa. Uma pessoa, um judeu, né? Só por ser judeu já tem ali uma certa importância, e deve ser mesmo um descendente de Abraão. Aí o camarada era mágico, ele sabia mexer os pauzinhos, ele sabia tirar coelho da cartola, ele conseguia, ele era mágico. Por isso ele é chamado de Elimas. Elimas quer dizer mágico, tá? A palavra Elimas em grego é mágico. E aí fala mais uma coisa, não somente ele era mágico, podia ser um judeu mágico, não tinha problema nenhum, correto? Porque um judeu mágico pode trabalhar no circo, não pode? Vai lá no circo, trabalha e ganha o dinheirinho dele, ninguém vai falar mal dele. Ó, não tem problema nenhum você ser mágico. Por quê? Você vai estar divertindo as pessoas, tal, e não pode ser mágico, não tem problema não, né? Vai ganhar seu pão mágico. O problema é o seguinte, é que ele era mágico, sabia mexer os pauzinhos, e ele era um falso profeta. Aí é que mora o perigo. Então, meus irmãos, ele é um homem que tinha um certo conhecimento, um poder oculto, uma coisa assim estranha, e essa pessoa, ela era um falso profeta. O que isso significa? Que ela enganava as pessoas, tá? Então, um perigo para a salvação, levando as pessoas para a perdição. O outro se chamava Sérgio Paulo, procônsul. O que é procônsul? Procônsul é a pessoa mais importante que tem. Então, ele era o líder, ele era o governador daquela ilha. E o que diz aqui para nós, no versículo 7, é que ele era um homem muito prudente. Essa palavra no Novo Testamento significa inteligente, erudito, bem instruído, sagaz, e tem uma diferença entre os dois. A diferença era que o primeiro, ele tenta atrapalhar o Evangelho, e o segundo, ele tenta ouvir o Evangelho. Deixa eu dizer para você, você já trabalhou nas ruas, já trabalhou de evangelismo, você já tentou ganhar uma alma para Jesus? O que vai acontecer? Então, se você é um líder, trabalha até numa classe de escola dominical, você vai ver isso aí. Você vai encontrar pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. Você vai encontrar essas pessoas. Elas vão vir ao seu encontro. Deus vai mandar essas pessoas para você. E quando você for até elas, você vai encontrar essas pessoas. Você vai encontrar pessoas dispostas a ouvir a palavra. Só que você também vai encontrar pessoas que vai tentar atrapalhar o seu trabalho, a sua obra. É só abrir uma igreja. Quando você começa a abrir um trabalho novo, parece uma coisa, vai aparecer umas pessoas com vontade de ouvir a palavra de Deus, e quando você pensa que não, pronto,
vai aparecer lá o quê? Vai aparecer um camarada falando que a salvação é pelas obras, vai aparecer um sabatista, vai aparecer, olha, é duro, mas vai aparecer, você tentando ganhar a alma e Satanás tentando atrapalhar a alma, ou seja, não acredite só no Evangelho. Por isso, esse homem era tão perigoso, o Elimas, ele era perigoso. Veja então, irmãos, o que nos ensina Sérgio Paulo, é um nome bonito, né? Sérgio Paulo. O alcance da pregação. A primeira coisa, que quando nós saímos para pregar, o Evangelho vai alcançar pessoas que você não imagina. E será que eles imaginavam que Deus poderia colocar diante deles a pessoa mais importante da ilha? Eu acredito que mesmo os mais otimistas iriam dizer, não, é difícil, mas Deus colocou essa pessoa. Veja só o versículo 7, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, este chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. A primeira coisa que fala dele aqui é que ele estava junto com Elimas, no versículo 7. Ou seja, muitas pessoas que têm o desejo de ouvir a palavra de Deus estão cercados de mentiras e de enganos, como Sérgio Paulo. Ele quer ouvir, mas tem um mágico atrapalhando a cabeça dele, tem um falso profeta atrapalhando a cabeça dele, mas ele tem o desejo de ouvir a verdade. Quando você vê uma oposição dessa, Satanás é muito astuto. Satanás, ele sabe que você está fazendo uma boa obra, ele sabe que você está evangelizando, você está trabalhando com adulto ou com criança, alguém vai te parar, alguém vai querer falar coisas para você, alguém vai fazer com que você pense em alguma outra coisa que não seja aquilo que você já está fazendo. Por isso, Satanás, ele sabe trabalhar, ele é extremamente astuto. Então o Sérgio Paulo, ele chamou o Barnabé, ele chamou o Saulo, e ele quer ouvir muito. A palavra aqui diz que ele queria ouvir muito, procurava muito ouvir a palavra de Deus, só que ele estava cercado por essa falsa doutrina. Às vezes, irmãos, pessoas têm vontade de ouvir a palavra de Deus, mas a religião que eles conhecem é o espiritismo, que é uma religião oculta, estranha, que leva as pessoas para o inferno. Às vezes vai encontrar ali, um mormismo, um islamismo, qualquer ismo aí, e essas pessoas estão cercadas com essa mentira. Veja como essas pessoas estão presas. Então, ele quer ouvir, mas o Elimas resiste. Então, vamos aqui, meus irmãos, Elimas provoca a primeira resistência aos missionários. Veja o versículo 8, diz assim: mas resistia-lhes Elimas. É dito que ele resistia. O que ele está fazendo aqui? A palavra resistência, como ela está no original, é oposição. Oposição, levantar objeção, uma luta, uma batalha contra. Então, é como se você estivesse querendo ganhar aquela alma, ganhar a alma do Sérgio Paulo, e o diabo dizendo: não, você não vai conseguir, eu vou fazer a cabeça dele para ele não te ouvir, é isso que eu vou fazer. Paulo pregando e o Sérgio Paulo querendo ouvir, e aí o Elimas falando: não escute ele não, eu sei fazer mágica, eu também sou um profeta, e coisas assim. E as pessoas se iludem com o falso profetismo, elas se iludem. Não é fácil lutar contra o mal. Por que ele estava fazendo isso? Por que ele resistia? Primeiro, porque ele não queria perder aquela influência sobre o procônsul, é uma coisa natural, ela não querer perder a influência. Mas existe o que nós chamamos o objetivo final da resistência. Não esqueça disso, porque quando você
tiver uma resistência no seu ministério, você lembra qual é o objetivo do diabo. E está aqui no versículo 8, tá? No final do versículo 8. Vamos ler o versículo 8? Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. É só você começar a ouvir a palavra, você começar a aprender a palavra, você vai perceber que o inimigo vai fazer alguma coisa para apartar você da fé. Talvez alguma coisa vai te deixar triste, mas não é porque você queria ficar triste, é porque o diabo, ele fez aquela circunstância aparecer para te entristecer, para apartar você da fé. Olha como ele tem tido sucesso. Às vezes vai vir alguém com um ensino tão esquisito, absurdo, e parece encantador. Olha o versículo 8, porque nós temos essa palavra, o encantador. Vem com uma palavrinha mole, suave e tal. Olha, irmãos, estava vendo uma família nossa, muito querida, né, de outra cidade, e quando eu vi que eles se afastaram, né, estão seguindo uma igreja completamente estranha aos ensinos, aos princípios, aí eu fico pensando, como é que Satanás encantou essas pessoas, né? Como é que Satanás fez para encantar? Aí eu pensei, né? Eu sei como é que foi pela música. O diabo encanta muitas pessoas pela música, sabe? Pelas festas, aquele show que tem dentro da igreja hoje, aquele barulho todo, é um jeito de encantar, e aparta as pessoas da fé verdadeira, faz com que as pessoas ouçam menos a palavra, e estejam mais atentos ao entretenimento, não que não precise ter, é bom que tenha, é bom que acabe o culto e as pessoas se reúnem, conversem, brincam. Uma das coisas que eu quero fazer esse ano aqui, né, é investir nos teens em relação a isso, porque nós temos aqui esse momento da palavra, né, com o irmão Adriano e a irmã Fran, e estou aqui orando para levantar mais pessoas, Adriano e Fran, para que acabou o culto, os adolescentes, eles possam ficar mais aqui dentro na igreja, assim quando eles completar 17, 18, eles não vão querer ficar fora, eles vão querer ficar aqui dentro. Para isso a gente vai ter que ter alguma coisa para eles, mas nós não vamos abrir mão da palavra, da verdade, nós não vamos misturar o nosso culto com babua, com bagunça, com grito, nós não vamos fazer isso. Então, pode-se ter, conquanto que a palavra de Deus não seja preterida. Por isso, meus irmãos, ele está resistindo, né? Agora, outra pergunta: quem está por trás de Elimas? Quem está? Quem está tentando apartar a fé do procônsul? Porque nós estamos falando daquele fulano que se levanta, que se opõe, que resiste, mas quem é que está por trás dele? É isso que você, meu irmão, tem que entender, para você ter força para lutar. Quando você vê alguém atrapalhando o seu trabalho, quando você vê, a gente trabalha com criança domingo de manhã, aí quando pensa que não, alguém pega nossas crianças e leva para o outro lado, é um jeito que o diabo tem de apartar a fé dessas crianças, aí você se desanima, quando você deveria lutar ferozmente, quando deveria vir uma força daquelas que revestiam os juízes no Velho Testamento, que eles eram tomados pelo Espírito Santo, e você lutar bravamente, não desanimar, é o que vai fazer Paulo. Então aqui por trás, Paulo no versículo 9, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça. Veja só, né? Aí, então é Satanás, é o diabo que está por trás dessa obra de oposição. Nunca esqueça isso, tá? Quando você se sentir desanimado, você lembra, ó, é o diabo que está por trás de alguma coisa que está acontecendo para tirar a minha fé. A verdade
sempre vai ter resistência. Ela pode ser menor, ela pode ser maior. Lembra que quando Moisés foi lá para libertar o povo, resistiu. A palavra resistência é a mesma que é encontrada aqui no livro de Atos capítulo 13, é encontrada lá em 2 Timóteo, quando Paulo explica que resistiram a Moisés, quem? Janes e Jambres. Há uma resistência. Então o inimigo sempre vai resistir. E ainda hoje, meus irmãos, a resistência, ela é muito grande. Só que ela muda, né? Ela é que nem camaleão, a resistência muda de tempos em tempos. Hoje a resistência vem da mídia, tá? Sabe, essas pessoas, eu nunca tinha parado para pensar, né? Mas ontem eu estava na casa do irmão Alcides, e um camarada foi chamado para tirar o chapéu para outra pessoa. Aí você tira o chapéu para essa pessoa, ele falou assim: eu não tiro. Aí então, o primeiro foi o Felipe Neto, né? Esse sujeitinho asqueroso aí. Deixa eu dizer, você é adolescente? Para os adolescentes, eu quero dizer uma coisa para vocês aí, adolescente. Se vocês gostam dele, vocês não gostam de Jesus. É só isso. Se vocês gostam do que ele fala, do que ele ensina, do que ele pratica, vocês não gostam de Jesus. Vocês estão em batalha. Vocês estão numa luta espiritual contra esse jovem, esse Felipe Neto. Vocês têm que se juntar e orar para vencer uma batalha espiritual contra ele. Sabia disso? Vocês têm que encarar ele de frente, dizer assim: olha, nós não vamos escutá-los, nós vamos um dia sentar, os adolescentes, nós vamos orar para que outros adolescentes não sejam envolvidos por esse homem maligno, porque por trás dele está o diabo, está Satanás. Mas é você, adolescente, é você, jovem, que tem que deixar de ouvi-lo. É isso, é uma luta, você tem que vencer essa luta. Satanás está por trás dessa resistência à verdade. Então, continuando, Paulo vai enfrentar o Elimas, ele precisa enfrentar o Elimas, né? Paulo diz quem ele era e o que ele representava. Olha aqui, Paulo olha para ele, a palavra de Deus diz que ele fixou os olhos assim, olho no olho, né? Olho no olho, aí fica uma coisa assim, né? O Davi olha para o Golias olha para o Davi, mas o olho do Davi é mais forte do que o olho do Golias, porque ele tem a verdade. No olho, a verdade prevalece. Por isso, olha para os meus olhos, e aí a verdade prevalece. E ele usa termos duros. Você talvez não usaria, mas eu uso esse termo para esse rapaz. Filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Esse é o versículo, adolescente, esse é o versículo que você tem que usar para esses campeões da mídia, tipo Felipe Neto. Você tem que enfrentar, você tem que olhar e entender que eles representam esse Elimas, eles representam essa pessoa. Aqui, esse camarada, ele estava levando uma alma para o inferno, e essa pessoa que usa a mídia, leva milhões e milhões de adolescentes para o inferno. Por isso você tem que ser forte. Paulo, ele não enfrentou na carne, mas ele enfrentou no Espírito. Eu quero que você volte aqui, no versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Nós não vamos enfrentar essa corja diabólica, satânica do mal na carne. Na carne nós vamos perder, na carne nós não temos força, mas nós vamos enfrentar no Espírito, em oração. É ali que está a nossa vitória. E Paulo olha, e Paulo enfrenta. Então ele não enfrentou na carne, mas no Espírito. Ah, pastor, essa palavra é muito dura, falar da pessoa que é um filho do diabo. Pois é dura, mas é de Deus, tá? É de Deus. Uma outra coisa que diz aqui, no apóstolo Paulo, versículo 11, eis aí agora contra ti a mão do Senhor. Lembre-se de uma coisa, não é você contra a pessoa.
Olha o Davi contra o Golias. Ele não disse, é eu, Davi, contra Golias, mas o Golias falava, é eu, Golias, contra o que vocês escolherem, mas o Davi não disse isso. O Davi nunca disse, é homem contra homem. Davi não disse isso. O Davi disse, é você contra Deus. É você. Quem é você para ofender os exércitos do Deus vivo? Ah, quem você pensa que é? O Golias fez uma questão de homem para homem. O Davi fez uma questão de Golias contra Deus. Aí não tinha jeito do Golias vencer. Homem contra homem, tadinho do Davi. Do jeito que era, o Golias ia pegar ele assim pelas orelhas, chacoalhar assim, fazer que nem, sabe aqueles desenhos, né, que a pessoa pega o outro, faz bum, que nem o Brutus, né, pegava o Popeye e ficava ponk, 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 né, batia para lá, para cá, mas o Davi disse, não, é você, Golias, que está desafiando a Deus. O Paulo fez a mesma coisa. O Paulo olhou no versículo 11 e disse, agora você vai enfrentar a mão do Senhor, contra ti está a mão do Senhor, e não mexa com a mão de Deus. A mão de Deus é poderosa, a mão de Deus age poderosamente, então não mexa com a mão de Deus, né? Olha aí, ele diz que não ia ser a sua mão contra Elimas, mas a mão do Senhor, e como punição ele ficou cego, no versículo 11, ficou cego sem ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem pudesse guiar ele pela mão. Eu tenho dó dele também, mas fazer o quê? Agora ele está lá, não pode, ele que era o falso profeta não consegue ver nada. Por que ele não faz uma mágica para voltar a enxergar? Porque ele não pode, tá? Ele não pode. Aprende isso. Quando você está no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, Deus ele vai te ajudar a enfrentar pessoas do mal, por maiores que sejam. Deus vai te ajudar. E esse camarada ficou cego, ficou como nas trevas, era um filho das trevas, ficou nas trevas. Mas isso foi bom, por quê? Porque aí, meus irmãos, veja só no versículo 12, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Tem 3 fatos notórios para a gente terminar nesse desfecho aqui. Primeiro, o nome do Saulo mudou. Você percebeu que no versículo 9, o Saulo não se chama Saulo mais, agora ele se chama o quê? Paulo. Agora ele se chama Paulo, olha lá, né? Então no versículo 13 ele já vai como Paulo, ele não vai mais como Saulo. Paulo quer dizer pequeno. Você sabia disso? Pois é, pequeno. Para mostrar que Deus, ele usa os pequenos para fazer coisa grande, tá? Você se sente pequeno? Então, ontem eu estava conversando com o Mateus, né? O que o Mateus pode fazer lá em Duartina? Porque ele é pequeno, né? Não é de tamanho, ele é pequeno porque ele é sozinho. Ele pode ajudar o pastor a formar uns teams fortes lá, trazer eles para a gente aqui. Já pensou uma vez por mês reunir uns teams de lá e o daqui? Olha que coisa maravilhosa. É pequeno, mas um pequeno na mão de Deus ele se torna grande. Por isso, meus irmãos, o pequeno vai fazer grandes coisas. O nome dele mudou, ele não vai ser mais chamado de Saulo de Tarso, não. Agora é apóstolo Paulo, Paulo apóstolo, né? Agora vamos ver outra coisa. Ele se torna o líder da missão. Isso não veio dele, foi o Espírito Santo. Se você olhar o versículo 9, o Espírito Santo poderia pegar Barnabé, mas pegou Saulo. E aí, mostra o quê? Que ele se torna o novo líder daquela missão. E em momento nenhum o Barnabé fica com inveja. Tem esse outro porém. O Barnabé, ele não vai dizer assim, não, por que não escolheu eu? Eu estava como líder aqui. O João Marcos vai voltar embora, está lá fazendo não sei o que, mas vai voltar embora. Por que ele voltou embora? Será que ele ficou chateado porque o tio dele não era o líder mais? Não sei, vai saber, né?
E, finalmente, o que despertou a fé do procônsul? Vamos ver o final, no versículo 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, ele creu, maravilhado na doutrina do Senhor. O que despertou a fé do procônsul? Ele ficou maravilhado da doutrina. Era uma doutrina sem ocultismo, sem magia, sem engano, sem mania, apenas a fé em Jesus e o ensino da palavra. É isso, meus irmãos, que vai encantar o coração de Sérgio Paulo. Se o Evangelho encantou o seu coração, já parou para pensar? O Evangelho encanta o nosso coração, encantou o seu? Se a palavra de Deus encantou o seu coração, você está firmado na palavra, você não está firmado em dança, né? Em dança. Eu estava dentro de uma perua uma vez lá em Pompeia, e sentou uma camarada junto comigo lá. O senhor é crente? Eu falei, sou o pastor aqui da igreja. Falando assim. Aí eu falei, e você? Eu sou muito crente, né? Tá bom. Qual que é o seu ministério? Eu faço parte do ministério da dança, né? Aí pensei, puxa vida. Eu era meio novo para mim, eu não sabia nem que tinha muitos esses negócios, faz muitos anos isso. A gente nem tinha o templo lá ainda. Eu falei, então você dança lá. O que eu faço lá é dançar, né? Falei, poxa vida. E quando não tiver mais dança, ele vai fazer o que na igreja? Quando acabar a dança lá, o que ele vai fazer? A palavra de Deus não acaba nunca na igreja. Então você sempre tem trabalho, está firmado na palavra. O que encantou, tirou o encanto dos enganos, foi a doutrina. Olha só esse final do versículo 12, maravilhado na doutrina do Senhor. A simplicidade do Evangelho encanta. A única coisa que essa igreja pode oferecer para você é a palavra. Uma música ou outra, a gente só canta 2 hinos, né, por causa do horário, porque senão fica mais tarde ainda para vocês ir embora para casa, já é quase meio-dia, não é um horário fácil para a escola bíblica dominical. A gente não tem um grande coral, a gente não tem uma grande orquestra, quem sabe um dia pode até ter, mas no momento a única coisa que essa igreja pode oferecer é a palavra, mas ela encanta, ela prende, os eleitos do Senhor são prendidos pela palavra de Deus, não importa a idade.